Programa Escola do Legislativo. Bom dia a todos. Quero, inicialmente, antes de começarmos, como sempre faço, externar o meu agradecimento a Deus pela vida, pela saúde e pela alegria de poder estar aqui, partilhando com os senhores os frutos das nossas elucubrações, das nossas meditações sobre um tema tão relevante quanto a atuação do poder legislativo nas suas possibilidades e nos seus limites. Quero ainda também externar o meu agradecimento ao diretor da Escola do Legislativo, o senhor Ezequias, que preciso deixar registrado, a meu ver, nos últimos anos, foi o melhor ganho que a Câmara Municipal de Uberlândia teve. A princípio, quando se acenou com a Escola do Legislativo, eu confesso que fiquei muito cético. Escola do Legislativo? Mas, quando conheci o Ezequias, percebi que havia nos seus olhos sinceridade e uma grande vontade, uma grande energia de produzir algo de concreto para a evolução da Câmara Municipal. E confesso aos senhores que fiquei comovido com o que percebi, com o que senti. E logo de imediato me senti na obrigação de colocar à sua disposição para colaborar na medida das minhas possibilidades com a evolução desse belo trabalho que tem sido desenvolvido em prol do Poder Legislativo Municipal de Uberlândia e da região. Quando me foi proposto o tema Poder Legislativo, Possibilidades e Limites, aceitei de plano, mas quando saí fiquei muito preocupado, pensando, poxa, o que falar em termos de possibilidades e limites do poder? Se fosse pelo menos em relação ao processo legislativo, seria mais prático. Eu poderia trabalhar a questão da iniciativa de projetos e debater uma série de problemas inerentes à tramitação de projetos. Mas possibilidades e limites? Fiquei muito preocupado. O que falar? O tema nem vai despertar interesse. Mas, a partir de então, passei a meditar sobre o tema. E a cada dia que meditava sobre esse tema, mais aflorava algumas possibilidades que me assomaram muito interessantes para a meditação dos senhores. Fui questionado se não deveria trazer os meus alunos. Seria até muito fácil. Dar um trabalho avaliativo e eu encheria aqui de alunos. Eu disse, não, a minha fala é especialmente para alguns alunos especiais, que eu sei que estão integrados num trabalho vinculados ao Legislativo, mas especialmente aos assessores. Seria também interessante aos vereadores, mas eu sei que dificilmente conseguiria trazer alguma aqui. Mas o meu foco realmente são os assessores. Eu acho que esta fala minha hoje para os assessores. Quero construir com os senhores um raciocínio para extrairmos algumas possibilidades de atuação e avaliarmos alguns limites até onde podemos chegar. Praticamente são duas possibilidades que eu quero trabalhar. Uma possibilidade de âmbito nacional
e outra possibilidade, talvez mais até importante, de âmbito local. Mas antes, porém, quero construir com os senhores um raciocínio para chegarmos a uma meditação mais profunda sobre estas possibilidades. Meus amigos, nós sabemos que lá no Estado absolutista, onde tínhamos um rei que atuava sob inspiração divina e que não tinha limites, e todas as possibilidades lhe eram abertas. Mas chegou-se um momento em que aflorou o Estado liberal e surgiu a possibilidade de personalizar o Estado. Já que não se podia fazer nada contra um rei absolutista e despótico, o ideal seria personalizar o Estado. Na medida em que se personalizasse o Estado, tornasse o Estado uma pessoa para o mundo jurídico, ao Estado poder-se-ia impor obediência ao direito, ao passo que ao rei era impossível na época impor essas limitações. Então criou-se o Estado e a este impôs obediência ao direito. Mas vejam, senhores, na medida em que esse Estado cresceu e aprimorou, cabia-lhe externar perante o povo um querer e um agir. Esse Estado foi criado para isso, ele tinha que externar perante o povo um querer e um agir, de tal forma a criar as condições de possibilidade de uma vivência e convivência humana harmônica. Então, esse Estado tinha esta incumbência, mas o Estado, como um ente fictício criado pelo direito, ele não pode externar vontade, então precisava usar-se do homem para externar esse querer e esse agir. E aí que começa a aparecer o que chamamos de função pública, no seu sentido lato. O que é esta função pública? Se temos um Estado, se esse Estado, para externar um querer e um agir, ele tem que ter poder. Mas de que adianta um poder no plano abstrato? De nada adianta. Externar um querer e um agir no plano de fato, seria necessário converter esse poder que fica no plano abstrato em atos concretos. Ou seja, transformar poder em atos. Este fenômeno, transformação de poder em atos, nada mais é do que o que chamamos de função pública. Então, meus amigos, função pública é o fenômeno da transformação de poder em atos concretos. Mas, para transformar poder em atos, é necessário que o direito consagre algumas atribuições, alguns encargos que o Estado haveria de executar. E foi aí que o texto constitucional começou a escalar alguns encargos atribuídos ao Estado. E foi aí que surgiu Montesquieu com as suas ideias, Locke, no sentido de que este poder abstrato, para ser transformado em atos, para ser funcionalizado, seria adequado tripartir. E assim se fez. Criou-se a tricotomia. Ora, transforma-se o poder uno e abstrato em atos concretos por intermédio da funcionalização, transformando o poder em função, ou seja, em encargos. O Estado há de cumprir alguns encargos que estão na Constituição, e esses encargos ficariam divididos entre 3 poderes. Então, meus amigos, poderíamos concluir que, no plano estático, a função pública tem os encargos, tem as atribuições,
Este é o plano estático da função. Mas a função também tem o seu plano dinâmico, que é a atividade, a ação de transformar esses encargos em atos. Bom, então temos que as funções estatais passam do plano de poder aos atos nos 3 poderes. Pois bem, meus amigos, e a partir do momento em que se funcionalizou as funções e o Estado começa a funcionar, o poder legislativo era o mais importante. Por quê? Porque era o poder que põe a ordem jurídica, é o poder que põe as normas, é o poder que aprova as normas, é que cria realmente toda a normatividade, todo o ordenamento jurídico do Estado de Direito. Então, por excelência, era o poder mais importante, e assim foi no Estado liberal. Mas tem uma grande pergunta. Por que este poder, que deveria ser o poder máter, o poder que põe a ordem jurídica, chegou num plano hoje de ser praticamente um poder quase marginalizado? Por que não tem credibilidade da população o poder legislativo? É uma grande pergunta que precisamos começar a responder para trazermos as possibilidades à tona. Por que chegamos a esse ponto do poder ser quase marginalizado? E se eu levasse qual poder que goza de maior credibilidade perante a população hoje? Com certeza os senhores me diriam, poder judiciário. E eu devo concordar, mas devo trazer outra pergunta. Por quê? Por que o poder judiciário hoje é o único que goza de uma certa credibilidade? Não muita, mas pouco mais. Por que ocorreu isto? Porque o legislativo, que era o poder por excelência, chegou nesta condição que está hoje? E por que o poder judiciário realmente é visto como que goza um pouco mais de credibilidade? Precisamos analisar isso até para chegarmos à conclusão de criarmos algumas possibilidades para o legislativo, como resgatar este seu posto de proeminência entre as funções. Meus amigos, se a função pública é o fenômeno de se transformar poder em atos, ninguém profissionalizou melhor isso que o judiciário. O judiciário simplesmente resolveu profissionalizar a função. É bom lembrar que, já na aurora do direito clássico romano, havia todo um esforço de criar fórmulas para a aplicação das decisões, para as sentenças. Havia esse esforço. Tinha fórmulas com ritual consagrado, um ritual detalhado para a atuação da função jurisdicional. E os senhores testificam isso no curso do tempo, que o judiciário está sempre em ebulição, sempre tentando aprimorar de alguma maneira. Quantas leis nós experimentamos só nesse final, nesse último quarteto de século XX e nos primórdios do século XXI? Quantas leis nós testificamos no sentido de agilizar os processos, de melhorar o poder judiciário? Quanto foi feito? E eu pergunto, e o legislativo, o que fez? Não consigo me lembrar de nada. O que fez o poder legislativo para profissionalizar o exercício da sua função? O poder que mais fez para profissionalizar o exercício da sua função está colhendo a credibilidade da sociedade. Mas como é que se faz isto? A Constituição tem a receita. Vamos lembrar alguns artigos da Constituição?
Já no artigo 2º, inciso 2, no artigo 1º, inciso 2 da Constituição, nós temos normatizado que um dos princípios fundamentais do Estado brasileiro é cidadania. Esta palavrinha terrível que hoje está na boca de todos, não pode ficar simplesmente no plano teórico. Temos que avaliar o que é isto, o que significa cidadania. Até este vocábulo evoluiu no tempo. Se nós perguntássemos lá no Estado liberal o que é cidadania no Estado liberal, o que o homem francês do Estado liberal diria? Cidadania é manter o Estado bem longe de mim. Estou traumatizado do jugo absolutista, preciso ganhar dinheiro, crescer. Estado fica bem longe de mim. Esta era a concepção de cidadania do Estado liberal, que era o Estado longe. O Estado vinha, cobrava o tributo e o cidadão dizia, eu pago, mas fica longe de mim, me deixa trabalhar. Esta era a concepção de cidadania. Na medida em que chegamos nos limiares do século XX, começou a acontecer um fenômeno da industrialização e o ser humano começou a ser massacrado pela atividade diuturna do capitalismo avassalador. Aí aquele homem que queria o Estado longe começou a querer o Estado perto. E aí, a meu ver, a concepção de cidadania começa a mudar. O que é ser cidadão para o Estado social, na medida que implementou o Estado social? Senhor Estado, me proteja. Oh, se eu sou aidético, traga logo o meu coquetel, senão eu vou morrer. É obrigação sua, eu sou cidadão. E aí a concepção de cidadania passou o quê? A projetar do Estado a figura do paizão, o Estado paternal. Esta foi a concepção de cidadania do Estado social. Bom, mas enfim, também no final do século XX, o Estado passou a sofrer de um mal, como dizia Habermas, déficit de legitimidade. O cidadão começou a desconfiar do Estado. Falou, bom, afinal o Estado me cobra tantos tributos, eu faço tanto esforço, o que o Estado está me dando em troca? Será que está sendo compensador? E aí o Estado passa a sofrer do déficit de legitimidade. E nesta onda surge o famoso Estado neoliberal. E aí, mais uma vez, começa a mudar a concepção de cidadania. O Estado diz ao cidadão agora, olha, eu não quero ser seu pai, eu quero ser seu parceiro. Cria uma ONG aqui e venha me ajudar a cuidar do pessoal aqui. Eu não quero cidadão dependente, eu quero cidadão parceiro. Então, veja, meus senhores, a concepção de cidadania hoje é das parcerias. Estamos vivenciando isso. O Estado quer parceiros. E a Constituição diz que o princípio fundamental do Estado é a cidadania. Bom, partindo desse princípio fundamental do Estado, então tudo que se construir no sentido de profissionalizar a função pública é no sentido de propiciar ao cidadão a efetiva participação nas decisões estatais. E eu pergunto aos senhores, qual é o instrumento adequado? Qual é o instrumento ideal para possibilitar a efetiva participação do cidadão nas decisões estatais? Temos um procedimento que, a meu ver, é legitimador do exercício da função no Estado democrático de direito. Este instrumento se chama processo. A meu ver, o exercício da função pública no Estado democrático de direito só se legitima pelo processo. Porque o processo é o instrumento por excelência que permite um trato dialético e discursivo entre as partes. É realmente um instrumento que permite o cidadão a poder
participar das decisões estatais. Mas, lamentavelmente, quando se fala em processo, o que vem à mente é o que conhecemos, é o processo jurisdicional. E por quê? Por que quando se fala de processo, só nos vem à mente o processo jurisdicional? Porque foi praticamente o único cuja função foi profissionalizada. Há uma respeitabilidade em relação ao processo jurisdicional, porque ele foi burilado no curso do tempo. Nós temos segurança. Se o meu amigo propor uma ação no judiciário, ele sabe que seus documentos não vão perder. Estão todos numerados, rubricados, com segurança jurídica dentro de um processo. E quem garante que se estiver no executivo, no legislativo, não vai perder? Só para exemplificar, quando veio o advento da emenda constitucional 19 de 98, a famosa emenda da reforma, havia lá aprovado na redação final que a administração pública deveria obedecer aos princípios da legalidade, publicidade, impessoalidade, moralidade e serviço adequado. Isso foi o que foi aprovado. Até a redação final. Na calada da noite, alguém, que eu também não sei quem, mas com certeza alguém de boas ideias, pensou, poxa, mas esse Estado neoliberal, ele não quer só a qualidade do serviço, ele quer o aprimoramento do servidor. Se eu deixar na Constituição o princípio do serviço adequado, eu estou privilegiando apenas o serviço. Mas não é esse a ideia não é esta. É privilegiar o serviço e aprimorar o servidor. Então, se eu colocar lá princípio da eficiência, fica muito mais adequado, porque a eficiência tanto vai servir para o servidor, quanto para o serviço público. Apagou, pois lá, princípio da eficiência. Estamos estudando ele até hoje, todo mundo. E eu pergunto, e a segurança jurídica de algo que já estava aprovado? Onde fica? Não fica. Porque não há processualidade no plano legislativo. Antes de analisar especificamente a processualidade no âmbito do legislativo, quero fazer uma reflexão com os senhores em relação à processualidade no âmbito do executivo. Bom, nas nossas conclusões, o coitado legislativo, que lamentavelmente é o meu poder, é que até palmeirense eu sou, penso os senhores, viu? Parece que é uma maré, né? Eu sou amante do poder legislativo e palmeirense, olha que coisa, que tristeza. Bom, mas enfim, enfim, precisamos mudar esse quadro. Por isso que o Palmeiras já está até subindo, né? E eu acredito que o legislativo também vai entrar numa onda melhor aí no futuro. Mas eu quero refletir com os senhores um pouquinho sobre processo administrativo, um pouquinho. Será que o executivo se preocupou também em profissionalizar o exercício da sua função na administração pública? No Brasil isso foi muito resistente. Mas eu quero lembrar aos senhores que em 1925 a Áustria criou, por influência da Escola de Viena, criou um código de procedimento administrativo. Ou seja, o exercício da função administrativa haveria de ser processualizado, haveria de abrir para a participação do cidadão. Foi uma preocupação em 1925. Na década de 30, Polônia, a então Iugoslávia e a Dinamarca processualizaram a função administrativa. Na década de 50, em 1958, a Espanha criou um código de processo administrativo. Pasmem os senhores, até os Estados Unidos, meus amigos. Os senhores sabem que os Estados Unidos cultuam o chamado common law, direito costumeiro. Lá não gosta muito de legislar, não. Mas até os Estados Unidos, onde se cultua o common law, fez um código de procedimento administrativo escrito. Escrito. Estados Unidos tem um código de procedimento administrativo escrito de 1946. Então, vejam, senhores, como que é relevante processualizar o exercício da função. Aqui na América Latina, na década de 70, Argentina e Uruguai
processualizaram. Tem códigos de processo administrativo na Argentina, em 72, em 70 tem no Uruguai, e daí por diante. Por que o Brasil, só em 1999, apareceu um Código de Processo Administrativo no âmbito federal? Creio eu que é a influência da ditadura, da longa ditadura. Então, o executivo nunca gostou muito de pensar em participação, que o cidadão vai ficar lá interferindo nas suas decisões, não é? Mas chegou um ponto que o executivo também não tinha alternativas, ele tinha que abrir, ou ficaria para trás. E aí houve esta abertura para criar um Código de Processo Administrativo da União Federal em 1999. 1999, 26 de janeiro de 99. Bom, o que aconteceu em relação à profissionalização dessas funções? Na medida em que o judiciário e o executivo profissionaliza o exercício das suas funções, que fenômeno acontece em relação ao legislativo? Vão sugando as atribuições do legislativo e o legislativo vai encolhendo. Na medida que o legislativo continuar arcaico, as suas atribuições vão sendo engolidas por quem profissionaliza o exercício das suas funções. Eu pergunto para os senhores, qual o poder que significa o elo de ligação entre o povo e o Estado? O legislativo. E eu pergunto aos senhores, então a audiência pública, consulta pública, não seria um instrumento típico do legislativo? O legislativo é que é o elo com o povo? Sim. Mas quem tem feito? O Supremo. Por que é o Supremo que tem feito? O Executivo também tem feito, mas o Supremo tem feito mais. Por que o Supremo tem feito? Na medida que eu tenho um poder inerte, arcaico, cuja função não é profissionalizada, eu começo a aurir as suas atribuições e as suas competências. E aí o Supremo começa a fazer o elo com o povo. O Executivo começa a fazer o elo com o povo. E quando é que o Legislativo vai reagir? Quando é que o Legislativo vai reagir, meus senhores? Eu fico triste quando olho esta realidade. Afinal, o que você quer? Onde se quer chegar com esta fala? Quero chegar ao seguinte. A Constituição, lá no artigo 5º, inciso 55, diz lá que é garantido ampla defesa contraditória nos processos administrativo e judicial. E o legislativo? Nada. Então não existe processo para o legislativo? Lamentavelmente, os nossos constituintes de 88, que na verdade eram senadores e deputados transvestidos de constituintes, fizeram a Constituição, e nem assim, legislando em causa própria, eles não tinham luz para enxergar que eu poderia pôr na Constituição um modelo de processo legislativo vocacionado ao poder legislativo. Mas a Constituição dá abertura para isto? Sim, a Constituição dá abertura para isso. Meus amigos, vejam bem, o artigo 22, inciso 1 da Constituição da República, diz o seguinte: compete à União Federal legislar sobre matéria processual. Está na Constituição. E eu pergunto, nós temos Código de Processo Penal, Civil, Trabalhista, Código de Processo Administrativo. Eu pergunto aos senhores, onde está o Código de Processo Legislativo? Alguém já viu? Eu nunca vi. E o mais triste, no Brasil, normalmente, nós só conseguimos ver quando, no âmbito internacional, alguém faz. Aí nós copiamos aqui. Como no âmbito internacional também há um atraso em relação à função legislativa, estamos inertes. E eu trago uma ideia que tenho disseminado. Eu quero ver o Brasil exportando processo legislativo para a Itália, Alemanha, França, Portugal, Espanha. Eu quero um código de processo legislativo de âmbito nacional. Por que eu quero isto? Primeiro, porque a Constituição dá abertura. Segundo, pensem os senhores, as normas básicas para o exercício da função pública de formar as leis não devem ser as mesmas para a União, para todo o âmbito nacional? Claro que sim. Normas básicas para a criação de leis devem ter uniformidade em âmbito nacional.
E eu garanto aos senhores que alguns críticos chegariam de plano, não, o professor quer acabar com a autonomia municipal, e quer que saia um código lá para engessar aqui embaixo. Nada disso. Por isso que nós temos um artigo 24, inciso 11 da Constituição, que diz o seguinte: compete concorrentemente com a União, aos Estados, e lá no artigo 30, inciso 2, aos municípios, suplementarmente, legislar sobre procedimentos em matéria processual. Então nós podemos ter um código de processo legislativo que consagra toda a principiologia e normas básicas do processo de formação das leis, e no plano estadual e municipal podemos ter todos os procedimentos legislativos adequados à dimensão de cada município, sem sequer tocar na autonomia do município. Aí sim, eu vou ter processualizado o exercício da função de formação das leis. Aí eu vou começar a alavancar o legislativo. Nossos constituintes foram tão ignorantes quando fizeram a Constituição de 88, que se os senhores forem no artigo 59 da Constituição, o que está lá? Processo legislativo. São espécies. Emendas à Constituição, leis complementares, leis ordinárias. Ou seja, não tinham noção do que é processualidade. E muito menos processualidade legislativa. Então, meus amigos, a primeira possibilidade que eu coloco hoje é esta. Bem que poderia nascer aqui de Uberlândia, estudos ou grupo de estudos no sentido de aprimorar. O que se pode propor em termos de uma codificação processual legislativa? Se o judiciário profissionalizou o exercício da sua função, se o executivo demorou muito, mas está processualizando, por que o coitado legislativo tem que ficar à mercê de um processo inacreditado, que não dá segurança jurídica? Uberlândia ainda é muito bom. Pensa os senhores em pequenos municípios aí. Você troca as folhas todas do processo legislativo. O prefeito chega lá e fala, olha, amanhã eu tenho que ir para Belo Horizonte assinar um convênio. Pega o cavalo aí, vai lá colher a assinatura do vereador, como se o projeto tivesse sido aprovado. Vai lá, fala, o senhor tá, você chega lá, o senhor está tirando leite lá à tarde. Pô, eu vim cá para o senhor assinar isso aqui, que o prefeito vai para Belo Horizonte amanhã, precisa de um convênio, tem que ter assinar essa lei aqui. O coitado sai do curral, vai lá, assina, como se ele tivesse participado de uma sessão ordinária e tivesse aprovado um projeto de lei. É assim que acontece, pessoal. É assim. Os senhores sabem que é assim. Então, esta seria a minha primeira possibilidade. Processualizar o exercício da função legislativa, ou, se quiserem, profissionalizar o exercício da função legislativa. Muitos devem estar dizendo, professor, por que miras nos embalos do longe? Podes perder o que arde profundamente no perto e no agora. Eu não quero ouvir algo em plano nacional. Eu estou aqui como assessora para ouvir algo local. Eu quero algo que me dê subsídio para melhorar no âmbito municipal, no âmbito do município de Uberlândia. E aí vai a minha segunda possibilidade. Trouxe duas possibilidades. Uma em âmbito nacional, porque temos o dever de sonhar grande. Precisamos começar a sonhar em âmbito nacional também. Mas eu trouxe uma proposta, uma possibilidade, uma condição de possibilidade para propor aos senhores em âmbito municipal. O que tem sido feito na Europa para aprimorar o procedimento legislativo? Muito pouco, muito pouco. Mas a Itália tem, desde a década de 50, a Itália tem começado a brigar muito para aprimorar o procedimento legislativo por intermédio das comissões permanentes. E aqui é a minha segunda proposta. Fazer com que o legislativo mude, profissionalize a sua atuação por intermédio das comissões permanentes. Então a ideia não é tipicamente minha, não. Eu até busquei na Itália esta ideia de aprimorar o trabalho das comissões permanentes. Eu acho que aqui está a grande proposta que trago hoje. Por isso que disse ao Ezequias, olha Ezequias, eu poderia encher com os meus alunos aí, bastava fazer uma pressão lá, trabalho valendo nota. Eu trazia toda a UFO e algumas instituições que me... Eu não quero alunos aqui, a não ser esses três aqui que estão
né? E mais algum que estão vocacionados a estudar mesmo esse tema. Eu não quero alunos aqui. A minha fala hoje são com assessores. E de preferência vereadores. Né? Parece que eu tenho um aqui para me honrar aqui hoje. Pelo menos um. Né? Tem um vereador aqui. O ideal seria que tivessem todos aqui. Mas a minha fala hoje é especialmente para assessores. Vou fazer-lhes uma provocação inicial para depois passar esta possibilidade que eu acredito nela. O que é a função ou o cargo de assessor hoje? O que é o cargo de assessor hoje? O assessor é um indivíduo que o vereador convida, nomeia, e muitas das vezes a pessoa passa, às vezes, a girar a sua vida em torno desse serviço público, dessa contribuição, com o coração nas mãos. Não pode nem pensar do vereador morrer. Todos nós somos mortais. Nem pensar nessa hipótese. Vai estar na rua no outro dia. Ou quando fim do mandato. É terrível. E eu fico com pena. Eu já assisti isso várias vezes aqui. Uma pena terrível das pessoas que montam a sua vida em torno desse trabalho. E depois são descartados de uma forma ou de outra. Simplesmente saem pela vida. O pior de tudo, sem ter ganho uma qualificação, uma profissionalização. Eu quero que o cargo de assessor seja um cargo em que, igual o Neymar, todo mundo tem que correr atrás dele. O dia que terminar o mandato, o vereador, quem que é esta senhora? É assessora. Eu preciso dela, porque ela detém um conhecimento ímpar. Eu preciso dela, chame ela. Ah, não, mas tem outro vereador que está disputando ela aqui. Ela está sendo disputada entre dois vereadores. Vai ter que ver quem paga mais. Aí ela vai poder valorizar o passe. O senhor vereador, ó, eu sei que tem um negócio aí de pontos aí. Eu só vou trabalhar com você se você aumentar meus pontos. Já pensou nessa hipótese? O assessor podendo impor o exercício da sua função e o vereador ficando até sujeito, já que eu quero esta assessora, porque ela detém conhecimentos importantes. Vejam bem que coisa linda poder o assessor sonhar com profissionalizar a sua função também. Mas como é que se faz isso? Aí vai a minha segunda possibilidade. Mudar totalmente a atitude do legislativo, a eficiência das ações legislativas por intermédio dos assessores. De que maneira? O que se propõe? Bom, meus amigos, eu quero que haja reuniões semanais ou quinzenais ou até mensais, de preferência talvez quinzenais. Eu quero que as comissões permanentes, de preferência com os vereadores, hein? Vereadores e comissão permanente, de cada comissão, faça reunião quinzenal e comecem a estudar a legislação vigente no município. Como é que se pode criar algo novo se eu não conheço o que tem? Como que eu vou criar projetos de lei importantes nesta casa se eu não conheço o que tem vigente? É impossível. Eu vou ter que me limitar a ficar copiando da internet algum projetinho que foi apresentado lá no Rio Grande do Sul, lá em São Paulo. E muitos inconstitucionais. E o coitado do vereador chega e falou, mas eu não apresentei projeto nenhum. Vai esse inconstitucional mesmo. Pelo menos o povão vai ver que eu apresentei alguma coisa. Agora imagine os senhores. E se nós começarmos a estudar a legislação existente, quinzenalmente, vereador, as comissões. São 9 comissões, não é isso? 9 comissões, pois é. Imagina os senhores. Se cada comissão, composta com seus 3 vereadores, os seus assessores, quinzenalmente se reúne para estudar a legislação existente. Na minha previsão, depois de uns 6 meses de estudo efetivo, com afinco, vamos conhecer a legislação que existe. E em cada reunião desta, eu vou convidar alguém especialista para me ajudar a estudar a legislação, debater e me apresentar novidades. E aí eu vou lá na Exam, que tem uma moça lá chamada Ana Carolina, professora de ambiental. Pô, Ana Carolina, a minha comissão de direito ambiental, você podia vir aqui ajudar a estudar a legislação. Eu tenho certeza que ela não se furtaria a isto. E eu chego na UFO, senhor Luiz César, olha, tem uma comissão de urbanismo aqui, o senhor está convocado a participar de um grupo de estudos
dentro da Câmara Municipal, reunidos aqui, de 15 em 15 dias, na parte da tarde, que não tem sessão, vai reunir aqui para estudar a legislação existente. Bom, depois de 6 meses, conhecemos a legislação existente. Aí, meus amigos, o vereador vai publicar a legislação existente. Vai levar até o cidadão, olha, os senhores que nunca tiveram o privilégio de conhecer a legislação do município, agora tem, porque o vereador está levando até você um livro com a legislação existente. O dia que você precisar defender o seu direito, você tem um livro. Toda a legislação de urbanismo está aqui no seu livro, a seu dispor. E cada ano eu vou promover uma nova edição, porque agora eu vou apresentar 100 projetos para aprimorar essa legislação. Já que eu conheço ela bem agora, no próximo ano me aguarde, eu tenho 100 projetos para aprimorar esta legislação. E no final do outro ano, os senhores terão uma nova edição do meu livro, né, com a legislação atualizada. E eu pergunto aos senhores, esta ideia é boa? O vereador não precisa sair copiando de lugar nenhum, e muito menos sair apresentando projeto de lei inconstitucional. E isso só serve para denegrir a imagem da Câmara e do vereador. Porque um vereador que não zela nem pela legalidade do que está aqui dentro, começa a apresentar projetos inconstitucionais para entrar num rol de quantitativo. É péssimo. Como que eu vou dignificar a função do legislativo se eu mesmo contribuo com projetos inconstitucionais? Eu faço um projeto, fica autorizado o prefeito a dar 100% de aumento aos servidores. Que beleza. Senhores servidores, ó, eu, vereador Carlos, fiz um projeto para dar 100% de aumento para vocês. Autorizei o prefeito. Ó, se ele não fez porque não quis, mas que eu autorizei. Né? Não precisa disso. Isso serve só para denegrir a imagem do legislativo. É de alguém que não conhece o processo legislativo, que não tem o zelo pelo exercício da função legislativa. Não precisa disso, desse mecanismo. Por quê? Porque o nosso vereador vai conhecer profundamente a legislação. E conhecendo profundamente a legislação, aí sim ele tem condição de criar em cima. Olha, esse artigo aqui ficou defasado, porque nós já temos algo bem acima disso. Eu vou fazer um projeto de lei para mudar esse artigo aqui na lei de urbanismo, na lei de parcelamento e uso do solo. Ah, mas no plano diretor não consagrou aquela área lá, que é uma área importante para isso. Assim. Então vou fazer um projetinho para agraciar. Pessoal, olha que coisa linda. No Código de Posturas tem algo novo, importante. Olha aqui como está defasado o Código de Postura nesse aspecto. Como eu conheço profundamente o Código de Postura, eu vou fazer projetos para aprimorar o Código de Postura. E o ano que vem, novo livro. E aí vai estar a comissão aqui dando autógrafo aqui na Câmara para a população, entregando o livro com a legislação do município. Algo inédito que nunca aconteceu no município de Uberlândia. A população ter acesso à legislação. É o mínimo da cidadania. É você ter acesso à legislação que te rege. E eu pergunto, quem tem? Confesso aos senhores, sou um professor da universidade. Se eu tiver um problema de ISS hoje, eu vou ter que pedir licença aqui, ficar 6 meses estudando para me saber o que está valendo em termos de ISS. No mínimo, para mim conseguir me defender. Porque ninguém sabe, nem lá o pessoal sabe direito. E isso vem há anos. E eu pergunto, se a população tivesse nas mãos a legislação sobre ISS, com certeza não teríamos esse acervo, essa inflação de leis, já teríamos condensado, aprimorado, eliminado as leis que não fazem sentido mais, mas que estão lá postas. Então, esta é a minha segunda possibilidade. Como profissionalizar o exercício da função legislativa no âmbito interno, mesmo sem ter esse código nacional que eu prego. Por este caminho, o trabalho das comissões. O que vai acontecer? O meu amigo Fábio. O meu amigo Fábio. Da qual comissão você é, Fábio? Da comissão. O seu vereador é da qual comissão? Ah, nenhuma. É estudante ou cidadão, assessor? Pois é. E não tem comissão, o seu vereador? Poxa, que pena. Lamentável. Bom, meus parabéns. Já está na comissão da escola. Com certeza o senhor seria convidado para integrar também alguma comissão, ficaria encantado com os grupos de estudo e integraria algum. Mas vamos imaginar, vamos pegar um vereador aqui. Quem aqui que é da comissão de urbanismo? O seu vereador é da comissão de urbanismo?
Tem ninguém cujo vereador da comissão de urbanismo? Ou será que nós não estamos nem sabendo que comissão nosso vereador é? Eu estou achando que pode estar acontecendo esse fenômeno também. Ainda não identificamos nem a comissão que o nosso vereador pertence. Bom, enfim, pessoal, mas vamos lá. Vamos tocar o barco. Então, olha, vamos imaginar, vou projetar no meu amigo aqui, vamos imaginar que o meu amigo aqui seja da comissão de urbanismo. Aí ele vai conhecer profundamente plano diretor, lei de parcelamento e edificação do solo, código de obras, até o de posturas. Vamos lá, mais adiante um pouquinho. Profundamente. Você já pensou o know-how que esse cara vai fazer? O dia que terminar o mandato, o pessoal vai sair no laço atrás dele para laçar ele. Ele vai ser um assessor que vai ser procurado e não vai passar a agrúria de ver a sua família desassistida por perder o seu posto na administração pública simplesmente por terminar o mandato. Mas ele vai ser um profissional, ele vai profissionalizar. O pessoal vai correr atrás dele. Aquele cara lá é o bambambam do urbanismo. Não pode escapar. Aí, se eu sou vereador, estou aqui, sou eleito para a comissão de urbanismo, alguém fala, quem que é o bambambam do urbanismo? Ah, o cidadão aqui é o bambambam do urbanismo. Então, corra atrás dele antes que outro vereador pegue. Pessoal, vejam, senhores, como nós podemos e precisamos fundamentar isto. E até encantar o nosso vereador. O assessor pode ir além, ele pode encantar o seu vereador a estar aqui. Porque, lamentavelmente, estamos no exercício de uma função legislativa, estamos numa escola do legislativo, e eu pergunto, onde estão os vereadores? Eu tenho uma aqui. Ainda bem, para salvar a pátria. Eu tenho um. Onde estão os outros? Será que não é por isso que o legislativo caiu nesse descrédito todo? Vai lá depois do almoço ver se os juízes todos não estão lá. Ainda leva o processo para casa. Os mais responsáveis ainda levam o processo para casa. E cabe ao assessor encantar o seu vereador, trazer ele até para esse trabalho das comissões, porque aqui ainda está muito bom. Se você vê no resto das cidades mineiras aí, aqui está ótimo ainda. Aqui ainda tem um trabalho até. Mas eu pergunto, quem aqui já participou de uma reunião de comissão permanente? Tem um permanente. Tá vendo? Já apareceu 2 lá. Reunião efetiva de comissão permanente, com lavrar a ata do que foi feito. Não tem ata. Um órgão colegiado, quando se reúne, o mínimo que se faz é o quê? Lavrar a ata. Profissionalismo. Quando um órgão colegiado se reúne, tem que lavrar uma ata. E nós vamos ter todas as atas de reunião das comissões permanentes, com participação do vereador. Que beleza, é o sonho. Aí sim, você, assessor, vai encantar o seu vereador e ele vai começar a ter interesse em vir para as comissões. Por quê? Porque no final do ano ele vai publicar um livro. Ele vai ter que ficar aqui dando autógrafo do livro dele, da legislação, que ele vai passar para a coletividade. Ele vai vir aqui dar autógrafo, ele vai ser coordenador do livro. Vereador que tem um livro publicado, que beleza. Para levar a legislação até a população. Coisa inédita no município de Uberlândia. Nunca houve isso aqui. A Casa das Leis nunca divulgou a lei para a população. Não é triste pensar nisso, pessoal? O povo não tem acesso. Eu estou na Casa das Leis. Por isso que eu não queria muito aluno aqui. Porque essas coisas a serem faladas é até bom. Eu posso falar porque eu sou de casa, eu sou um amante do Poder Legislativo, eu sou da casa. Estou aqui desde 85, como servidor de carreira. Sou concursado aqui. Então, por isso que eu queria só assessores aqui para debater isso, pessoal. Eu acho. Pois não, companheiro. Bom dia a todos. Meu nome é Heitor Lobianco, sou jornalista da casa. Professor, o negócio é o seguinte, o senhor está aí privilegiando, tentando, eu concordo plenamente com o senhor que o processo legislativo deveria passar pela comissão e não pelo plenário. Agora, como no caso específico de Uberlândia, que eu acompanho também há vários anos, né,
como é que nós vamos falar em trabalhos de comissão, em seriedade de comissão, em transparência de comissão, em efetividade de comissão, se um projeto entra às 8 horas da manhã e ao 12h30 ele está votado em 2 turnos com pareceres técnicos que nem cumprem os prazos legais? E eu pergunto ao senhor, por que primeiro até preciso fazer uma ressalva. Eu não disse que o trabalho das comissões deve suprimir o trabalho do vereador, até porque eu não concordo com isso. A comissão é um trabalho técnico para aprimorar, não deve suprimir. O plenário é que é soberano, ele tem que votar aqui. A comissão vai desenvolver o trabalho técnico. Agora, por que acontece esse fenômeno? Exatamente por falta de quê? De processualidade, porque se você tivesse um processo bem estruturado, o processo tem que entrar aqui, tem que vir na reunião, tem que ser apresentado e lido aqui. Depois que ele for apresentado e lido aqui, ele é distribuído para as comissões, e depois que ele chega ao plenário. Isso chama-se processualidade. É isso que eu estou querendo, nós estamos falando a mesma língua. Sim, professor, mas observa também que a processualidade está prevista no regimento interno e ela não é cumprida. 5 dias na comissão, tem os prazos para as comissões avaliares, não são cumpridas. E a questão, acho que é uma inversão de valores terríveis implantada na Câmara, terrível, que é o seguinte: privilegia o grande expediente, ou seja, discursos vazios, enquanto tira do ar os debates de discutir a lei que vai ser votada e interferir na vida do cidadão. Isso eu acho uma inversão de valores grave para o legislativo. E depois não quer achar que eu tenho que promover ele quando ele não tem cara para se promover. Mas imagine o senhor já pensou aquele vereador que participou efetivamente da discussão e que ele conhece profundamente a legislação? Já pensou a riqueza da discussão dele aqui? Ele conhece a lei que está vigente, então ele tem autoridade para chegar aqui e discutir. Agora, o que acontece é que o vereador não participou de nenhuma reunião, ele não conhece o projeto e não conhece a legislação. Ele vai discutir o quê aqui? Vai ter que se limitar a xingar um ao outro. Não tem, quando você não tem suporte para discutir aquilo que é efetivo e que deve ser discutido, a melhor maneira é brigar. Pelo menos dá ibope. Você xingar bastante um outro, dá ibope. O ideal seria o quê? Conhecer profundamente a legislação para vir aqui discutir o que se pode propor, o que se pode criar. E eu lhes afianço, na medida em que essas comissões permanentes se reunirem, estudarem, de preferência com a presença do vereador, a TV vai ser outra. Não vai ser mais, o tempo será outro, o legislativo será outro. As discussões serão ricas de alguém que conhece a lei, que discute, que briga pela lei aqui. É o que eu penso, por isso que eu trouxe esta possibilidade para debater com os senhores. Claro, claro. Liberou? Ok. Professor, muito bom dia, Luiz Carlos, bom dia a todos aqui presentes. Sem dúvida, sim, nós colocamos aqui em evidência nossa satisfação de tão grandiosa aula. Sem dúvida, gostaríamos que o plenário estivesse cheio, muito cheio, dada a relevância mesmo do assunto. Eu não quero, assim, alongar muito, mas só ponderar algumas coisas da participação do colega, né, do servidor da casa. Várias coisas acontecem, e sem defender parlamento, é o primeiro, né, vereador Lelis Lima, é a primeira oportunidade que eu estou nessa missão como vereador, né, que estou como vereador. Faço parte de 4 comissões, né, Saúde, Segurança Pública, Educação e Cultura, e Comissão Mista de Participação Popular. Sem dúvida, acontecem muitas coisas aqui. Essa questão de entrar um projeto muito rápido, sem defender nada, realmente eu sei que nós anseiamos aqui por uma processualidade mais eficiente. Mas, dada a urgência de algum projeto, principalmente alguns que vêm do Executivo, é claro que essa casa ela é contemplada algumas vezes de alguns projetos, como tem no Congresso Nacional, urgente e urgentíssimo. Então, tem aquelas questões. É claro, nós travamos debates aqui muito intensos, muito calorosos nas comissões. Eu considero hoje uma eficiência média nas comissões. A gente está ampliando esses debates, mas é interessante lembrar que tem esse projeto que chega rápido. E ele tem que sair rápido.
Então, eu só quero colocar que não são todos projetos que entram de manhã, não discordando de maneira nenhuma. Ótimo, querido, super pontual esse caso. No entanto, a gente tem que relevar aqui aqueles projetos que necessitam ser votados, que sejam em primeira e segunda discussão na mesma sessão. Não na mesma sessão, que se instale ali uma extraordinária e tudo. Agora, realmente eu vejo a necessidade extrema mesmo de uma processualidade eficiente, que venha debater. Sem dúvida, eu provoco isso com os nossos pares aqui, todavia. Eu faço questão de honrar mesmo as nossas reuniões de comissão, é salutar. O plenário é soberano, porém, deve vir com pareceres técnicos com aprofundamento. Então, só colocar que não é regra, sim, é exceção, algum projeto que chega rápido na mesma manhã. Por horas é só. Sim. Obrigado. Pois é, vereador, vamos fazer aqui uma reflexão. Eu já vi um projeto aqui certa vez, alguns anos atrás, que veio sem emenda. Quando eu vi o projeto, aliás, eu quase nem vejo, mas quando eu vi, vamos fazer pelo menos uma emenda aqui, para pôr uma emenda aqui, porque vai ficar muito feio aprovar. O prefeito disse que era para aprovar sem emendas. Não pode nem pôr uma emendazinha aqui, só emenda, só para não falar que nós estamos legislando, né? Depois amanhã eu fico com vergonha de contar que eu sou assessor da Câmara de O prefeito mandou que era para aprovar sem emendas. Tá bom, tudo bem, não está mais aqui quem falou. Segundo, vamos refletir sobre a questão da urgência. O processo tem que ser um instrumento vocacionado a resolver todas as situações. Vamos pegar o jurisdicional para dar um exemplo. O Código de Processo Civil, lá no artigo 404, salvo engano, lá está. O juiz pode conceder medida liminar até sem ouvir a outra parte. Até sem ouvir, se for algo urgente. Então, um processo que se preze, ele tem os mecanismos de trabalhar com aquilo que é urgente também. Se você pegar o processo administrativo, Lei 9784 federal, lá no artigo 45, salvo engano, da Lei de Processo Administrativo Federal, está lá. O Executivo pode dar medidas urgentes sem ouvir outra parte. Na hora, manda na hora. Paralisa esse serviço. O motorista de táxi tal, assim, devido ao que ele fez, fez grave. O sujeito estuprou uma menina, o motorista de táxi. Determina imediatamente, paralisação desse táxi imediatamente, em forma de medida cautelar. Pode? Pode. Eu pergunto, se o judiciário pode, se o executivo pode, por que o legislativo não pode também? É falta de profissionalização da função até para essas situações. Nessas situações pode convocar extraordinariamente as comissões, até em conjunto, para fazer uma análise, para dar um parecer. Agora, o que não pode é chegar de manhã para votar no mesmo dia. É complicado isso. Aí é complicado, porque ninguém nem tem ciência, não dá tempo. Mas de hoje para amanhã, dá. Talvez de hoje para amanhã até dá para fazer algo urgente. Eu acho que até dá. E a questão de processualidade. Vamos aprimorar a legislação processual legislativa para ver onde podemos trabalhar com aquilo que é urgente, sem burlar o princípio da publicidade, sem burlar a transparência. Podemos achar formas de fazer isso. Quando iniciou esse mandato, e todos os mandatos eu faço isso. Chego para o senhor presidente, eu gostaria de me colocar à disposição para dar algum cursinho para os vereadores que estão iniciando. O pessoal está começando, de repente a gente pode ajudar com algumas ideias. Ninguém nunca me chamou. Eu vou lá todo presidente que entra, a primeira coisa que chega, o coitado lá, eles devem ter pensado, o cara veio pedir cargo. Né? Veio pedir cargo, que deve até imaginar. Alguns têm até que ficar sentados esperando para me receber. Aí, eu estou aqui à disposição, ao final eu tenho uma certa vivência aqui na casa, desde 85 que eu lido, né? Sou professor da universidade, enfim, acho que posso dar alguma contribuição, né? Estou aqui à disposição. Agora, a Escola Legislativa vai fazer isso por mim. A Escola Legislativa vai começar a convocar, e aí temos uma oportunidade de fazer. Aqui na escola tem grandes profissionais aqui dentro, que nunca foram ouvidos. Eu mesmo fico sentado no meu cantinho lá, para não me tornar um político, porque eu não fui eleito pelo povo, nem para representar o povo. Nem posso, se eu quiser começar a me arvorar nisso aqui, eu estou campeando fora do pasto, como diz o mineiro. Nem posso. Cabe ao vereador que foi eleito para representar o povo.
Então eu tenho que ficar na qualidade de assessor, quietinho no meu canto, na medida que sou solicitado, vou tentar dar minha contribuição. Quero deixar aqui para os senhores esse desejo de dar uma contribuição com as comissões. Na medida que as comissões quiserem criar grupos de estudos para conhecer a legislação local, se quiserem implementar esta possibilidade que eu trouxe hoje, se tiverem interesse em implementar esta possibilidade, estou a parte da tarde toda aqui à disposição para participar das reuniões, se quiserem participar, quiserem troca de ideias, se quiserem que indique profissionais que conhecem cada área para trazer aqui para debater, professores das faculdades, todos os professores da faculdade, a Unilb está enganjada aí no projeto de pesquisa para aprimorar o legislativo, né? São da Unilb, não são vocês? Né? Com certeza na Unilb também temos professores lá, de direito constitucional, de ambiental, de urbanismo, enfim. 8 faculdades de direito em Uberlândia. Eu tenho certeza que toda reunião vocês conseguem trazer um profissional aqui da área para poder debater a lei existente. Conhecendo a lei existente, eu abro um leque de possibilidades, de ampliação, de melhora, de conhecimento e o melhor de tudo, levar ao cidadão esta possibilidade de conhecer a legislação municipal, algo inédito que nunca foi feito. Muito obrigado, senhor. Programa Escola do Legislativo.